Celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. E o texto do Evangelho, Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. No Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, nos deparamos com uma cena interessante, narrada por Lucas. Jesus estava em companhia de seus discípulos em algum lugar, talvez numa montanha, e rezava. Mas rezava sozinho. Estavam eles distraídos, dormindo, como no Getsemane? Dá para entendermos aí um pouco da característica daquele grupo. Ainda estavam num processo de crescimento no entendimento da missão de Jesus e deles próprios. Enfim, ele lhes perguntou sobre o que teriam ouvido sobre ele próprio, Jesus. Mas a pergunta mais difícil veio logo em seguida. E vocês? Quem dizem que eu sou? A resposta dada por Pedro foi com base nas promessas feitas pelos profetas do Primeiro Testamento, que haveria de nascer um descendente da família de Davi, com a missão de libertar o povo de Israel de toda a escravidão, naquela época da escravidão do Império Romano. Aqui resumido na frase de Pedro: o Messias de Deus. Mas Jesus, para a decepção do grupo, pede que não contem isso a ninguém, pois o Filho do Homem, e aqui ele já se denomina diferentemente de um simples libertador político. O Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado pelas autoridades, condenado à morte e haveria de ressuscitar. Uma revelação difícil para aquele grupo que não conseguia passar alguns momentos sequer rezando com seu mestre. E para nós, quem é esse Jesus? Acreditamos de fato no Deus encarnado? Ou deixamos-nos seduzir por alguns pensamentos de que a morte de Jesus não foi por conta de sua opção de vida em favor dos pobres e marginalizados? No Evangelho de hoje, Jesus foi muito claro sobre as condições para segui-lo. Vida de renúncia, enfrentamento de muitas dificuldades e perseguições, o que ele chama de tomar a cruz a cada dia. Mas a recompensa para a vida que tem o Senhor como mestre é a salvação, é o sentido à própria vida. Frei Tito, vítima da ditadura militar no Brasil, disse numa ocasião: é preferível morrer do que perder a vida. Essa declaração do Frei Tito está intimamente ligada com o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por causa de mim, a salvará. Isso, na verdade, é a espiritualidade de nossos mártires da caminhada. Nem os apóstolos estavam preparados para uma revelação tão desafiadora. Sabemos, eles tiveram medo, fugiram nos momentos cruciais. Só impulsionados pela força do Espírito Santo de Deus é que entenderam a dimensão de sua opção. Quem sabe ainda hoje continuamos sonolentos, aguardando que algum libertador faça aquilo que nós devemos fazer.
o Papa Francisco nos alerta para que sejamos sujeitos numa igreja em saída, que vá ao encontro daquele menos favorecido ou esquecido pela sociedade. Que tenhamos voz para gritar contra todo tipo de falcatruas contra o povo. Um desafio que pode levar até a morte pelas perseguições que tais atitudes poderão provocar. E Jesus foi claro quando conversava com seu grupo. Quem fica preocupado só consigo mesmo vai simplesmente passar por essa vida sem deixar rastros positivos em favor da humanidade. Mas, diferentemente, aquele que está aberto para o próximo é protagonista na construção de um mundo melhor, auxiliando na mudança de vida dos menos favorecidos. E esta passagem de uma situação de sofrimento e penúria do povo para uma situação de vida nova, chamamos Páscoa, sinal permanente de ressurreição.